Porque Deus não erra o chamado, Deus não erra quem chama, Deus não erra o cenário, Deus não erra o momento. Deus me chamou para agora, Deus te chamou para agora. Quem fica olhando muito o que fez e não faz, também não vai fazer no futuro. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme a tua. É agora, fazer é agora, não é fará, não é fez. Tudo que você fez conforme a tua força, ou tudo que você fará conforme, não, é tudo que te vier à mão para fazer, faz, é agora, o negócio é agora, o tempo é agora. Precisa trabalhar agora, precisa realizar agora, precisa executar agora. Fica projetando demais. Deus não te chamou para arquiteto da obra e nem engenheiro da obra. O projeto já está na mão dele, a engenharia ele tem domínio, ele já projetou tudo. Eu e você somos o servo que vamos pegar o plano de Deus e vamos executar e vamos dizer: não vão sair do plano de Deus, vão fazer do jeito que ele mandou, que ele vai nos abençoar e ele vai prosperar o trabalho das nossas mãos. Que nós vamos ler João 21. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de quê? Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu. A igreja me ajuda e leu 12. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez a igreja. Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho,
estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, a igreja. Vamos de novo, Senhor. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, então entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas a igreja... Glória a Deus. Mais uma vez eu quero pedir o pastor Rinaldo para elevar a Deus em oração. Pastora Simone. Estenda sua mão. Paizinho amado, Deus bendito, nós queremos louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome, pelo privilégio que tu nos concede nesta manhã estarmos reunidos como igreja, Senhor, para louvar a ti, Senhor, nesta manhã fraternal festiva, e para ouvir a tua palavra. Te pedimos, Senhor, continuando no primeiro lugar deste culto, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. E neste momento toma o teu filho, pastor Moisés, em tuas mãos, Senhor, que ele seja mais uma vez um instrumento da tua graça, Senhor, para a nossa vida. Tu conhece a tua igreja, Senhor, aquilo que precisamos receber de ti nesta manhã. Pai, nós te pedimos, continua conosco, abençoa o teu filho, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual, Senhor, ela foi feita, que ela venha nos corrigir, nos exortar, para, Senhor, que possamos continuar crescendo e continuarmos no centro da tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre ouvi que assembleiano raiz gosta de festa. Gosta de festa. E eu também sou um desses. Eu gosto de festa. Gosto de comemorar, porque é uma oportunidade única e exclusiva para cada momento de nós agradecermos a Deus pelos benefícios que Ele nos tem feito. E nesses 32 anos de inauguração desse templo, quantas coisas extraordinárias o Senhor fez. Pastor Rinaldo perguntou lá, quem congregou lá no templo antigo. Eu queria fazer uma pergunta aqui: quem estava presente no dia da inauguração do templo aqui? Presente. Às vezes até na barriga da mamãe ainda. Fica de pé para mim, só para eu ver os antigos aí. Lá na galeria tem alguém? Isso. Tem um número bom ainda, graças a Deus. Tem aqui também um bom número aqui, graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, se tem uma coisa que eu glorifico a Deus, é exatamente o tempo que eu estou inserido. Deus sempre nos coloca no tempo certo, no cenário certo, no lugar certo. Eu não tenho birra, nem implicação, mas eu costumo ficar, às vezes, pensando em alguns crentes muito saudosistas. Olha lá para trás, vai e começa só viver o que passou, projetar para o futuro, mas não vive o presente. Eu sou grato a Deus, e nós devemos ser gratos a Deus pelo tempo que nós estamos inseridos. Louvamos a Deus pelos que fizeram,
e graças a Deus muitos estão aqui, estão vendo o progresso da obra. Também a gente não vai agradecer a Deus pelos que hão de fazer, porque a gente não sabe se vão realmente fazer. Mas a gente deve fazer um corte temporal e olhar para o dia de hoje. O que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para o Senhor. Quando nós olhamos essa história, a gente sabe que os milagres de Jesus, eles são recheados de poder, de amor, de sabedoria. E quando Jesus percebe, sabia que Pedro tinha a capacidade de influenciar. Pedro tinha a capacidade de influenciar. Mas Pedro transformou a sua capacidade de influenciar em serviço para o reino dos céus. Porque no primeiro momento, quando alguém olhava para aquele Pedro, que era afoito, que era atirado, que cortava a orelha dos outros, talvez alguém olhasse e falasse assim: eu nunca quero ser igual Pedro. Ele é afobado, ele corre na frente, ele corta a orelha, e tem hora que ele vai além do limite. Mas quando Pedro foi moldado pelo Senhor e entendeu o seu chamado, Pedro se transformou numa referência. A coragem de Pedro influenciava pessoas. Tanto é que depois que Jesus morre, Pedro joga a toalha e Pedro fala: eu vou... O que ele falou? Eu vou pescar. E aí um olha para o outro e fala assim: o negócio está feio, rapaz. Porque esse Pedro que é Pedro, com essa coragem que ele sempre teve, vai voltar a pescar, não vai ter jeito para nós. Eu vou voltar a pescar. Aí eles olham para Pedro e falam assim: nós vamos também. Olha como que nós precisamos ter responsabilidade com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que nós vamos fazer. Porque Deus concedeu a você sabedoria, inteligência, concedeu também influência. Talvez você não perceba, mas tem sempre alguém olhando, te observando, prestando atenção no seu comportamento e como você vai agir. E às vezes nós não somos tão observados pelas pessoas que nos rodeiam ou pelas pessoas de fora, no momento bom, no momento da bonança, no momento da alegria, no momento da conquista, da vitória. Nós somos observados, inclusive pelo Senhor, no momento da dificuldade, no momento da aflição. Como que eu vou reagir? Como que ela vai reagir? Como que você vai reagir? E aí Pedro joga a toalha e fala: eu vou pescar. Aí as pessoas que estão perdendo falam assim: nós também vamos contigo. Aí foi todo mundo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. O fracasso dos planos humanos, eles são condição específica, especial, para um operar e um agir sobrenatural de Deus. Quem sabe você está aqui neste lugar, nessa manhã, e algumas tentativas foram feitas, algumas tentativas aconteceram e deu errado, não funcionou, não foi bem. Mas Deus opera no serviço e na obediência. Jesus já tinha chamado Pedro lá em Lucas 5,
Na primeira pesca maravilhosa, na primeira pesca, Jesus olha para Pedro, chega, e eles também passaram por uma situação complicada, não pegaram nada. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu vou fazer de vocês pescador de homens. E quando Jesus chama, Jesus não revoga. Jesus nunca revogou o seu chamado. Jesus nunca revogou a sua escolha. Deus nunca revogou o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus nunca revogou as promessas que Ele fez na sua vida. Porque Deus não erra o chamado, Deus não erra quem chama, Deus não erra o cenário, Deus não erra o momento. Deus me chamou para agora. Deus te chamou para agora. Quem fica olhando muito o que fez e não faz, também não vai fazer no futuro. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme a tua. É agora, fazer é agora, não é fará, não é fez. Tudo que você fez conforme a tua força, ou tudo que você fará conforme, não, é tudo que te vier à mão para fazer, faz, é agora, o negócio é agora, o tempo é agora. Precisa trabalhar agora, precisa realizar agora, precisa executar agora. Fica projetando demais. Deus não te chamou para arquiteto da obra e nem engenheiro da obra. O projeto já está na mão dele. A engenharia ele tem domínio. Ele já projetou tudo. Eu e você somos o servo que vamos pegar o plano de Deus e vamos executar e vamos dizer: não vão sair do plano de Deus, vão fazer do jeito que ele mandou, que ele vai nos abençoar e ele vai prosperar o trabalho das nossas mãos. Ontem, eu em conversa com um pastor amigo meu, falei com ele: pastor, só eu e ele, eu vou te dar essa tarefa e vou te enviar para essa missão. Ele deu um sorriso meio de lado e falou assim: eu já sabia. Eu falei: ninguém sabia. Ele falou assim: ontem à noite, na minha casa, eu falei com a minha esposa: prepara que o pastor Moisés vai me dar essa missão e vai fazer isso, isso e isso. Ela falou: quem te contou? Ele falou assim: o próprio Deus. E esse mesmo Deus falou comigo: faz com ele, manda ele, envia ele. Glória a Deus. Quando Deus te chama para realizar alguma tarefa, Ele já preparou o cenário para o milagre que Ele vai fazer através do serviço das suas mãos. Glória a Deus. Aí, na obediência do serviço, Jesus não somente opera um grande milagre com uma pesca extraordinária, mas também promove a restauração de Pedro. Irmãos, é só Jesus que faz isso. Ele preocupa com o cenário, com a reestruturação. Ele preocupa com o chamado. E quando Ele olha você está fazendo, mas está moído. Você está fazendo, mas está quebrado. Você está fazendo, mas está desanimado. Aí Jesus vai cuidando para realizar tudo que Ele tem que fazer. E chega um determinado momento que Ele fala: eu vou cuidar de você hoje. E Ele marcou amanhã desse dia, 15 de novembro, para cuidar de você e falar com você que Ele ainda tem um chamado extraordinário para realizar através das tuas mãos. Pastor, e o que eu preciso fazer? Obediência no serviço. Não tem milagre sem obediência no serviço. Eu vou pescar. Quantas pessoas você tem influenciado para o reino de Deus? Porque você tem um poder de influência, seja grande, pequeno, maior ou menor, o nicho eu não sei, mas você tem um poder de influência. Na escola, no trabalho, na sua casa, na família, entre os vizinhos, em algum lugar. Você tem um nicho de influência. E como que você tem influenciado?
É o seu desânimo que tem influenciado alguém? É a sua visão negativista que tem influenciado alguém? Ou você é daqueles que diz assim: não, Deus está no controle de tudo, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está gerando milagre, a bênção vai chegar, Deus prometeu e Ele não falha. Qual o tipo de crente, de obreiro que a gente tem sido? Você não pode deixar ser influenciado por um fracasso. Você não pode se deixar ser influenciado pelos outros. O fracasso pareceu apenas mais um fato terrível. Porque imagina bem, Pedro tinha experiência de pesca. Eu sou médico há fazer 30 anos. Não pretendo por enquanto não. Mas se eu ficar 3 anos sem atender por alguma razão, eu vou continuar sabendo pesquisar os reflexos, medir a pressão, auscultar o pulmão, ver os reflexos, avaliar se um paciente está em coma, se ele está só rebaixado a consciência, se ele teve um AVC, se ele está com demência, se ele está com Parkinson. 3 anos não vou perder. Aqui parece que Pedro em 3 anos perdeu a mão. Porque desde o início do ministério de Jesus, Jesus chama os discípulos lá naquele momento que ele falou: eu vou te fazer pescador de homens. Aí Pedro volta atrás e ele tenta recomeçar e fracassa. Imagina que frustrante. O Jesus com quem ele contava, que colava a orelha cortada, que tinha o poder de acalmar a tempestade, que socorre um homem que vai em direção a Jesus, andando sobre as águas, depois afunda. Esse Jesus socorre Pedro, não está mais presente. Aí Pedro fala assim: é melhor desistir, é melhor parar. Eu vou voltar a pescar. E aquilo parece um fracasso. Deus sabe exatamente por que Ele colocou essa palavra em minha boca, para trazer para você. Talvez você esteja pensando, irmão, obreiro, jovem, que alguma coisa que está acontecendo na sua vida, ou que você planejou e que você está tentando executar, não deu certo, está parecendo fracasso, mas às vezes é um impedimento de Deus, para você não prosseguir aonde Ele não quer. Eu preciso reposicionar a minha rota. Vou voltar a pescar, eu vou voltar lá no passado. O passado não te pertence, você é de Jesus. Jesus não te chamou para voltar atrás, Jesus não te chamou para recuar. Você não tem compromisso com o passado em qualquer outro sentido. Jesus te chamou para hoje, para realizar hoje, para fazer hoje, para trabalhar hoje, para servir hoje, para enaltecer o nome de Jesus hoje, e tudo na sua vida vai ser para a glória do nome de Jesus. Aí Pedro tentou pescar, vou pescar. Eu imagino, falei assim, eu vou também. Se Pedro, pastor Eloy, que tinha toda essa coragem, desistiu e voltou a pescar. E nisso eu quero fazer um parênteses, que eu tenho uma admiração muito grande do chamado de Eliseu. Porque quando Eliseu falou assim: eu vou agora seguir esse profeta, e o negócio é ele. Pega a junta de boi, pega os aparelhos, mata o boi, faz um churrasco, oferece uma festa para todo mundo. E talvez alguém tenha olhado e falado assim: esse camarada é doido. Porque ele podia testar primeiro, né?
se vai dar certo ou não, porque se não der certo, a junta de boi está ali, pede alguém para tomar conta da junta de boi, vai e guarda esses aparelhos na casa do irmão João e fica esperando, aí pede o irmão José para deixar no pasto o boi ali, e eu vou tentar a vida de profeta, se der certo, mas não, Eliseu, eu tenho convicção da minha chamada, mata o boi, pega a junta e faz churrasco, porque eu estou indo para uma obra de um Deus que não retrocede, de um Deus que não volta atrás, que um Deus que não se arrepende no seu chamado. Deus nunca se arrependeu de ter chamado você. Pastor, então por que está dando errado? É porque no fracasso dos planos humanos, o sobrenatural de Deus entra e o nome de Jesus é glorificado. Esse momento da vida de Pedro começa com uma pesca frustrante e termina com uma pescaria brilhante. Foi frustrante. Noite inteira. E joga a rede para cá, joga para lá. Eu imagino se Pedro estivesse dialogando com mais alguém. Rapaz, em 3 anos nós perdemos a mão. Não está sabendo nem aonde que joga a rede mais. Mas Jesus que ordena os peixes, fala assim: sai da rede, vai para lá. Não dá para pegar nem um barrigudinho, não pega nada, nem um lambari não vai pegar. E aí o cardume de peixe olha para a rede e fala assim: foge, porque... Aí quando Jesus dá a ordem, fala assim: agora vocês voltam, lança a rede, e o mesmo Deus fala para o cardume de peixe: agora não é a rede que vai em direção a vocês, é você que vai em direção à rede. Deus já estava gerando um milagre, mas ele primeiro queria testar a obediência de Pedro, e na obediência o serviço prospera, Deus abençoa, o milagre acontece e Deus restaura o sentimento de Pedro. Glória a Deus. Parecia um fracasso, mas era Deus conduzindo. O pastor Rinaldo fez, eu acho que ele não tem problema. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você não fracassou não. É Deus que estava querendo te colocar numa rota diferente. E a rota de Deus é a rota da obediência. Pedro, eles nem tinham conhecido ainda que era Jesus. Não tinham conhecido. Parece que uma voz: filhos, tem alguma coisa para comer? Irmão, a Bíblia diz aqui no versículo 4 que, sendo já na manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Tem hora que a gente está no meio de uma tempestade, de um turbilhão, que a gente nem imagina que é Deus que está no meio desse turbilhão, no meio desse deserto, no meio desse vendaval. A gente olha e fala assim: está tudo errado, está dando tudo errado. Por que nada está dando certo? Porque às vezes você está querendo voltar, retroceder. Não, é avançar, é progredir, é para crescer, é para ser abençoado. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aí a gente não entende. Estou achando que eu vou voltar. E aí quando você toma uma decisão errada, você influencia outras pessoas. Eu vou parar também. Agora não quero mais dirigir congregação, não vou liderar departamento, eu não vou assumir compromisso nenhum, porque agora eu quero uma vida mais tranquila, mais light. Vai dar errado. Porque Deus não abriu mão. Quando Ele te chamou, irmão, chamado é do momento que você é escolhido, chamado até a eternidade. Acabou, até o fim da sua vida. Não dá para parar. Aí Pedro não paiou nada naquela noite. Aí voltaram para a praia. Eu imagino o diálogo depois. Rapaz, que coisa terrível, hein? Eu vou te falar um negócio: a gente já teve pesca ruim, mas pesca do nada é a primeira vez. Pesca ruim aconteceu, mas pegar nada.
Porque quando a Bíblia fala que é nada, não tinha um peixinho para contar a história. Sabe aquele pescador que pega uns barrigudinhos assim, uns lambarizinhos, uns negocinhos assim, e ele vai pegar tilápia, ele pega cará? Só tem espinho, não tem carne, mas ele só tem aquilo. Pelo menos ele leva e conta que foi pescar. Mas você voltar sem nada. Irmãos, eu vou contar uma história aqui que é interessante. Tem um pastor lá da nossa igreja, uma pastora Eugênio Valério, é o tesoureiro da igreja, um homem de Deus abençoado. Toda vez, pastor Reinaldo, que ele vai pescar, a esposa dele vira para ele e fala assim: já vai ele gastar gasolina de novo. Não traz nada. E um dia ele chegou lá no culto de louvor antigo, foi lá na tesouraria, estava com aquela roupa. E eu falei: cadê o pastor Eugênio? Ele falou: chegou da pescaria aí, já está lá na tesouraria. Eu chamei ele e falei assim: o que é que o senhor pegou? Ele: nada. Não trouxe nada? Ele falou: nada. Eu falei: irmão, hoje nós vamos quebrar essa maldição. Vamos quebrar essa maldição. Num culto de louvor antigo está registrado, nós oramos por ele. Jesus, essa palavra maldita de que ele só vai gastar gasolina cai por terra, joga por terra. Pastor, ele foi no mar um dia lá em Angra dos Reis, com uma caravana que juntava, ficaram a noite inteira, ficou igual o Pedro, não pegou nada. Nada, voltou sem nada, gastou gasolina de Juiz de Fora, Angra dos Reis, de ônibus, ficou, foi pro barco, nada, não pegou nada, e voltou, e ele ficou aquela coisa frustrante. Aí nós oramos, repreendemos aquele filho de mau pescador, e oramos por ele, pusemos a mão. Pastor, como vive o senhor, é testemunho dele. O próximo dia que ele foi pescar, eles pararam de pegar peixe, porque não estava cabendo mais no barco. Aí sai um dia o pastor Eugênio para pescar de novo, no rio mais contaminado que tem lá na cidade, que chama Rio Paraibuna, e ele me vai pescar no Rio Paraibuna. O que ele pegou? Nada. Quer voltar para o Egito? Aí ele falou: agora também eu não vou orar para o senhor não. O senhor vai parar de gastar gasolina e vai ser tesoureiro da igreja e não mexe com pescaria mais. Um dia eu vou levar lá no sítio do pastor Eloí, que ele fala que tem uns peixes lá que dá quase 1 metro de tamanho, e nós vamos arrancar peixe desse lado. Se não pegar nada, eu vou pedir para ele esvaziar o lago, mas o senhor vai trazer peixe. Agora não vai em qualquer lugar não. Sabe por que eu estou dizendo? Porque Jesus escolhe o cenário para o milagre para nós. Aí a gente quer mudar de cenário, quer mudar de lugar, e o milagre não acontece. A gente fala assim: Jesus não fez, Jesus não está fazendo. Não, você está no lugar errado, você está no cenário errado, você não está na obediência e está querendo que o milagre aconteça. Milagre só acontece no meio da obediência. Aleluia. Aí vou pescar, foi e não deu nada. Parecia um fracasso, mas era Deus conduzindo para tratar Pedro. E o tratamento de Pedro também ia influenciar quem estava ao seu. Tem hora que a gente precisa de tratamento, irmão. A gente precisa de tratamento da nossa alma. A gente precisa de ouvir uma palavra da parte de Deus. Porque às vezes a gente fracassa uma vez, fracassa outra, e tem hora que a gente fala assim: eu não estou fazendo nada. Você já passou em algum momento por esse sentimento que você não está fazendo nada para Deus? Você já passou por esse sentimento? Alguém olha para você e acha que você está fazendo até muito, mas no fundo você pensa e fala: eu não estou fazendo nada. O que é que eu faço? Nada, é insignificante. E se a gente for olhar daquilo que Deus fez por nós, tudo que a gente fizer para Ele é pouco. A gente pode se colocar na posição de servo inútil. Ninguém queria seguir o exemplo de Pedro antes. Afoito, bravo, cortava a orelha dos outros, fazia um maior tumulto. Mas Jesus falou com ele: Pedro, quando você era moço,
você te cingia a ti mesmo, andava por onde você queria, mas depois... Porque é muito diferente você cantar e dizer: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, de você estar disponível. Aí você escolhe: isso não, porque não foi o que eu planejei. Você está querendo fazer o que você planejou ou o que Deus planejou para você? Porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida, porque a gente quer fazer igual Pedro antes da conversão e antes da experiência. Eu vou fazer do meu jeito, no lugar que eu quiser, do jeito que eu quiser. E você começa a traçar cenário, traçar tempo. Eu vou dar um tempo para Deus. Se Deus não fizer isso, eu faço aquilo. Se Deus fizer... Irmão, você tem que dizer: eis-me aqui, e obedecer. É na obediência que o serviço prospera. É na obediência que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Aí Jesus vem. Jesus viu tudo, irmão. Joga a rede para cá, joga a rede para lá. Pastor Reinaldo, o senhor me permite, eu vou falar o que Deus me deu, trouxe para... Às vezes, Jesus vem e expõe o nosso fracasso. Não é para envergonhar, não é para diminuir. Ele fez isso com Pedro e com os discípulos. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Porque eles não pescavam só para comer, eles pescavam para vender, para sustentar. E nesse caso, nem para comer não tinha. Você tem alguma coisa para comer? Não. Mas que resposta mais sem graça. Jesus não é igual a gente. Também você quis fazer do seu jeito, escolheu o dia errado, a hora errada. Essa não era a missão. Vocês têm alguma coisa para comer? Não, não tem não. Então faz o seguinte: lança a rede para a banda direita do barco e vocês vão achar. Eu quero te dizer algo. Você está aqui. Jesus manda te dizer que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo eternamente. Jesus está convidando nesta manhã para você se submeter ao serviço na obediência, que Ele vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Você vai influenciar pessoas, você vai agregar pessoas, você vai atrair trabalhadores na obediência do serviço próspero, porque Deus está escolhendo você. Deus te colocou no tempo certo e Ele tem coisas muito extraordinárias para fazer através da sua vida. Glória a Deus. Eu tenho 55 anos, nascido e criado na Assembleia de Deus. Amo as histórias que eu vivi, mas não vivo delas. Amo as experiências que eu tive, mas não vivo delas. Eu confio no Deus que está me sustentando hoje, está realizando hoje, está fazendo agora. Que me deu lá atrás, quando eu não tinha nada, eu não tinha R$1 no bolso para comprar uma água. Deus me deu condição de comprar um caminhão de água, 2 caminhões de água e até uma fonte de água para a glória do nome de Jesus. E é isso que Deus quer fazer com todos nós. Obediência no serviço gera prosperidade. Fala com o irmão que está do seu lado: obedeça, porque obediência no serviço faz o trabalho prosperar. Aí Jesus faz uma pergunta, não porque queria envergonhá-los, mas Jesus queria expor o fracasso dos planos humanos. E tem hora que Jesus precisa fazer isso, expor o fracasso humano.
Porque ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não fracassa, ele não atrasa, ele não adianta, ele chega na hora certa. Percebam que os discípulos estavam tão atordoados que esses mesmos discípulos lá do capítulo 5 de Lucas, que tiveram uma pesca fracassada, agora Jesus volta no mesmo cenário. Talvez nesse momento Deus esteja querendo falar com você, que esteve aqui na inauguração do templo há 32 anos atrás, e que algumas coisas não deram tão certos com você, e Deus te trouxe hoje no mesmo cenário, para te mostrar que o plano de 32 anos atrás, para a sua vida, ele não mudou. Que o chamado de 32 anos atrás, ele não mudou. Que o propósito de 32 anos atrás, ele não mudou. Você só largou a rede, você só pegou o instrumento que não era para pegar. Aleluia! Você tem alguma coisa para comer? Nada, não tem. Então lança a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram. Agora não podiam nem tirar a rede. E a experiência, irmão, olha só. Tem hora que a obediência traz um peso do fracasso. E é até leve. No primeiro momento, às vezes a desobediência é mais leve do que a obediência. Às vezes o fardo imediato da desobediência, ele é menor do que o fardo da obediência. Puxar a rede vazia, sem esforço, era muito mais fácil do que puxar uma rede cheia. Mas o resultado foi péssimo. E às vezes no serviço, na obediência, da obediência, tem um fardo, tem um peso. Mas você colhe o que a rede vazia não te dá. O peso da obediência, da responsabilidade, às vezes ele não é fácil carregar. Mas você vai precisar de ajuda. Ajuda aqui. Tem tanta bênção que eu vou repartir. Ajuda aqui. Tem tanta bênção que eu vou distribuir. Ajuda aqui. Me ajuda a levar. Porque está em dificuldade? Não. Porque o Senhor está prosperando tanto que eu estou precisando de mais obreiro. Eu estou precisando de mais obreira. Eu estou precisando de mais trabalhador. Eu estou precisando de crescer a obra, de avançar a obra. E aí Deus vai começando a prosperar. Deus vai abençoando o serviço. Deus vai prosperando o serviço. E aquilo que era nada na sua vida ministerial começa a viver, ser uma vida de exemplo. A obediência no serviço gera prosperidade. Repita comigo: a obediência no serviço gera prosperidade. Aí a Bíblia diz que eles lançaram e pegaram 153 peixes. Estava difícil tirar. Aí subiu. Pedro não tinha reconhecido. E os outros discípulos estavam no barco. E ele levando a rede cheia de peixes. Esse momento era de dia ou era de noite? Mais cedo. Já amanheceu o dia. Quem me ajuda a entender aí? Esse segundo momento que eles lançaram a rede. Hein? Já tinha amanhecido o dia. E olha como é que Jesus é cuidadoso. Quando puxou a rede vazia, era noite, estava amanhecendo o dia, provavelmente a praia estava vazia, ninguém viu o fracasso. Quem interessava a Deus não a exposição do fracasso do Pedro e dos discípulos, mas restaurar e retomar o chamado ministerial. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele tem todo o interesse de retomar o seu chamado.
falando, mas nem assim ele te envergonhou, mas ele te trouxe aqui nessa manhã. Pode pegar agora um instrumento diferente que ele vai fazer e ele vai prosperar o trabalho das tuas mãos, mas o serviço precisa de ser na obediência. Glória a Deus! Aí a Bíblia diz que puxaram a rede cheia e logo desceram para a terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima. E aqui eu aprendo uma coisa: como é que Jesus é extraordinário. Jesus podia sentar e falar assim: gente, vocês estão lembrando daquela pesca lá atrás? Lá, sabe aquela, quando eu chamei vocês, que eu falei que eu ia fazer vocês pescador de homens? Vamos lembrar aquela história lá atrás? Não, Jesus falou assim: traz peixe fresco. Sabe por que eu entendo isso? É milagre agora, é bênção para agora, é prosperidade para agora, é crescimento para agora, é chamado para agora. Aleluia! Trazei os peixes que agora apanhaste. Porque o que Jesus fez lá no seu passado está feito. E Jesus quer o nosso compromisso com o nosso agora. Tem gente que fala assim: quando eu formar, eu vou não sei o quê. Quando eu arrumar emprego, eu vou fazer isso. Quando eu tiver uma estabilidade, não vai fazer nunca. Quem não faz agora, não faz no futuro. E você pode pegar quem não fez no passado também não. Viveu prometendo. Quando? É decisão. Quero eu servir-te, ó Senhor. Eu quero te servir. Que dia? Hoje, agora. Aleluia. Cadê os peixes que vocês apanharam? Porque tem determinados momentos que parece que os milagres cessaram na nossa vida. Parou? Não parou não. Talvez você esteja no cenário errado. Talvez você esteja fazendo errado. Mas o Jesus que opera, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, a rede não se rompeu. Sabe o que acontece? Tem milagre tão grande na vida da pessoa, que a pessoa abraça a sua bênção e esquece. Rompe a sua comunhão com Deus. Ele abraça a bênção, e esse abraço da bênção prende ele como uma rede, e ele perde a comunhão com Deus para o serviço. Pastor Rinaldo falou que agora não tem tempo. Eu estou com a minha vida muito atarefada. Olha, eu tenho tantos funcionários, eu tenho que tomar conta da empresa, eu tenho que fazer isso. Não está dando tempo. Abraçou a bênção e a bênção prendeu ele. Aí ficou preso na bênção. Mas aqui, essa rede, eu vou dizer que agora que ela representa, nesse momento, esse não romper da rede, é não romper a comunhão com aquele que fez o milagre. A sua bênção não pode te atrapalhar. Tem muita gente que ele pega uma bênção desse tamanhozinho assim e ele desaparece da fonte. Jesus deu o exemplo com aquele cego. Foi lá, cuspiu na terra, untou o olho, falou: agora vai lá. E agora, o que é que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvore. Aí ele voltou para Jesus: eu já melhorei. Porque eu não enxergava nada, era tudo preto. Agora eu já estou enxergando o vulto, eu estou vendo movimentar ali. Não sei se é uma pessoa, se é uma árvore. Aí ele voltou na fonte de milagre. Tem gente que pega um pouquinho do milagre, abaixa o seu milagre e se perde no meio do caminho. Aí Jesus falou: não, volta na fonte, que eu tenho muito mais para realizar com aqueles que permanecem aos pés da fonte que é Jesus. Aí
Jesus chama eles para um outro momento. No primeiro, uma pesca frustrante, não apanhou nada, nem chamado, nem trabalho. Porque tem gente que acaba numa situação dessa, ele não prospera nem no trabalho que ele se mata para fazer, e não prospera também na vida ministerial e espiritual. Porque Jesus, quando chama, pastor Eloí, ele é pastor de igreja. Pastor, Deus abençoando com a ajuda do Senhor e dos nossos irmãos em Minas Gerais, Deus vai fazer esse homem assentar lá numa cadeira do Legislativo em Minas Gerais. Ele trabalhava como assessor, chefe de gabinete de um deputado, tinha um salário de mais de 20 mil reais. Isso há uns 7 anos atrás, naquela época. Ele era o coração da vida desse gabinete. O bispo chamou ele e falou assim: ó, agora você vai dirigir uma igreja. Ele: sim, senhor bispo. É advogado, só advoga para a igreja. Nunca cobrou nada, nunca impôs nada. Todas as vezes que eu chamo, que eu preciso, a agenda dele anda colada na minha. Quando ele vai assumir um compromisso, ele me liga para perguntar se ele pode assumir. Esses dias, uns 6 meses atrás, eu tive um sonho. No meu sonho eu pegava o telefone e ligava para o Bispo Abel. Ele falou assim: Bispo Abel, pela primeira vez na história de Madureira, em Minas Gerais, nós elegemos um deputado estadual sangue puro de Madureira, e Deus ainda me deu o número de votos que ele teria, e falou 42.288 votos. No telefone eu ligava para o Bispo Samuel, eu ligava para o Bispo Primaz, e eu fui ligando para os pastores, mas ele está fazendo um sacrifício de obediência. Não vai ter frustração. Deus me trouxe aqui para ser boca profética na sua vida. Não vai ter frustração. Na obediência não há frustração, porque quando tudo parecer um cenário caótico, Deus está gerando um milagre extraordinário. Aleluia. Aí, agora, quem não tinha nada para comer é chamado para jantar com o Rei dos Reis. Quem não tinha nada para comer é chamado para comer peixe fresco e participar de um banquete. Nesses 32 anos de inauguração da Cadevre, tem banquete de Deus para você aqui nessa manhã. Deus te convidou nesta manhã, porque Ele ainda vai realizar através de você. Mas assim como Ele fez com Pedro, Ele quer restaurar você, Ele quer fazer em você. Jesus teve preocupação com Pedro. Aleluia. Aí, vinde e jantai, e nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. O cenário que Jesus levou eles foi o mesmo da chamada, e eles nem perceberam. Às vezes você acha que algumas coisas que estão dando errado, que não estão saindo do seu jeito, porque às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente agora tem que ser do meu jeito. E do jeito que eu vou impor minhas condições. Eu não, irmão. Eu não. As condições não são minhas. O cenário não é meu. Eu sou grato pelo momento que eu estou inserido. Um certo dia, pastor Reinaldo, um pastor que eu amo muito, chegou para mim na minha cara e falou assim: olha, eu tenho que te falar uma coisa. E eu já havia falado isso, porque é a verdade. Deus me chamou para presidir a igreja de Juiz de Fora, mas eu nunca tinha liderado um departamento,
eu nunca tinha dirigido uma congregação, tinha dirigido um quarto de um culto em algum momento, nunca tinha celebrado uma ceia. E um dia, um pastor chegou perto de mim e falou assim: você nunca dirigiu igreja, você nunca liderou departamento, você nunca presidiu nada. Eu falei assim: o senhor tem toda a razão, mas quando Jesus me chamou, ele sabia de tudo isso, e mesmo assim ele me chamou. Vão querer olhar para a sua capacidade, para a sua condição, e vão dizer: não era ele, não era ela que era para estar naquele lugar, mas foi Jesus que te chamou. Levante a tua cabeça e prossiga, porque ele sabe fazer, ele sabe quem chama, quando chama, na hora que chama, sabe o jeito que faz. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Ele acertou o alvo. Você era alvo de Deus. Ele fez a escolha certa. Ele só quer que o seu serviço seja na obediência, para que haja prosperidade do trabalho das suas mãos. Glória a Deus. Agora vamos sentar com o Rei dos Reis. Podia acabar aqui. Aí o próprio Jesus, agora, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressurreto, um exemplo de servo. Ninguém nunca serviu tão extraordinariamente como Jesus. Depois de ser promovido Rei dos Reis, porque eles queriam promover Jesus errado. Você não é o rei dos judeus? Não, ele nunca foi. Nunca foi rei dos judeus. Ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Jesus que sabia como servir, agora a Bíblia diz que ele pega o pão, deu-lhe, e semelhante o peixe, Jesus foi participar da festa. A Bíblia diz que já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de terem ressuscitado dos mortos. Aí agora, eu acho que isso aqui é um ponto que todos precisamos nós entender. Depois que Jesus viu que era o Senhor, Pedro viu que era Jesus, ele se lançou, se cobriu, é Jesus. Aí ele se cobriu e falou: agora minha postura tem que mudar. Aí Pedro, Jesus senta e fala assim: agora eu vou tratar com você. Teve pesca, teve jantar, barriguinha cheia, comeu pão. Eu acredito, irmão, você também deve ter esse mesmo entendimento, que deve ter sido o peixe mais saboroso que eles comeram em toda a sua vida. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o milagre externo eu já fiz, mas agora eu quero fazer com você. Pedro, tantas vezes você andando comigo, você declarou amor. Eu quero saber se você me ama mesmo. Porque quando a gente ama, a gente prova que ama. E uma das provas, das maiores provas de amor declarado e vivido a Deus é o serviço. Quem ama, serve. Quem ama, trabalha. Quem ama, faz. Aí Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pede uma ação. Aleluia. Jesus pede uma prova através de atos, através da ação. Se a sua prova de amor a Deus é só vir nos cultos e cumprir a escala,
Eu lamento, mas você não ama Jesus nada. Se a sua prova de amor a Cristo é só o cumprimento das obrigações que lhe são dadas, você não ama Jesus nada. E me perdoe, porque em hipótese alguma eu quero ofender ou chamar a atenção de alguém. Eu estou dizendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Você precisa de dar mais prova de amor a esse Deus. E essa prova vai vir com os seus atos, com as suas atitudes, com o seu serviço, com o seu trabalho. Aí Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Não, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí você me ama? Amo, eu sei que eu tenho um chamado. Então você vai largar o seu cargo de assessor, você vai presidir um campo lá em Recreio. Que Recreio? Onde que é isso, hein? É o interior do interior de Minas, é lá em Recreio. Ó, bispo, eu vou falar com você uma coisa. Você sabe o que acontece? Eu tenho família para criar. Eu tenho meus filhos, eu tenho Helena, eu tenho o Elião, eu tenho responsabilidade com a minha esposa. Só podia me ouvir um pouquinho que eu vou falar para o senhor o salário que eu ganho. Qual que é a condição do campo? Quanto que o campo vai me dar? Lá tem carro? Não tem? Tem pastor jubilado para sustentar? Quantos membros tem igreja? Não! Sou advogado! Rejeitou, pastor! Deus é testemunha do que eu estou falando. Um cargo vitalício no serviço público, que além de dar recurso financeiro, dava status. Mas o parâmetro não era esse. Eu quero te dizer que Deus tem para fazer para você muito além daquilo que você pede ou pensa. Jesus tem muito mais para fazer além daquilo que você pede ou pensa. Fala com o irmão que está do seu lado, pode descansar. Trabalha para o Senhor. Fala com ele, pode descansar. Trabalha para o Senhor, porque Ele tem para fazer por você além do que você pede ou está pensando. Glória a Deus! Do nada, do pegar nada, do não ter nada para comer. Agora 153 peixes para os discípulos. Sobrou ou não sobrou? Será que sobrou muito ou pouco? Porque diz que era peixe grande. Aleluia. Eu já estou encerrando, pastor. Aí Jesus fala com ele: apacenta as minhas ovelhas. Aí disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor. E essa parte aqui eu acho linda. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu fracassei nessa prova de amor. O Senhor sabe que eu fracassei quando eu parei. O Senhor sabe que eu fracassei quando eu influenciei os outros a voltar atrás. O Senhor sabe que eu fracassei, mas o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe tudo. Aí nesse momento Pedro se derrete. Sabe tudo. O Senhor sabe que eu fiz o que não devia ter feito, que eu tentei voltar para onde eu não devia ter voltado. Aí Jesus pede a prova para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus quer uma prova sua de que você realmente está disposto a servi-lo. Mas não adianta só com palavras cantar: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Não. É prontidão para o serviço. E Jesus não está precisando de você para amanhã. Jesus não está te chamando para amanhã. Jesus está te chamando para hoje. Jesus está te chamando para agora. Talvez amanhã Jesus já tenha outro para colocar no seu lugar, ou para
fazer o que você está fazendo, e Ele tem uma obra maior para fazer aonde você está fazendo. Ele tem outra maior, Ele vai te colocar em outro lugar, mas Ele precisa dessa prova de amor, e a prova de amor no reino de Deus é dada com serviço, é realizar, e realizar na obediência. Esses dias eu fui trabalhar em cima da jubilação de um pastor e dirigi um outro pastor para assumir o campo de trabalho. E na conversa eu falei com ele, falei assim: tudo que nós estamos falando aqui vai ser submetido à palavra do bispo Abner, e só terá validade se ele disser sim, se ele disser amém. Se ele falar que não, vamos ver outra direção. Eu passei a mensagem para o bispo, ele me fez uma pergunta, em 3 minutos ele disse: prossiga, que está aprovado, tenha a minha bênção. Jesus já nos ensinou. Você já aprendeu a trabalhar na obediência? Você já aprendeu a trabalhar na obediência? Não tem erro, não fracassa. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, cá para nós, Pedro. É Jesus que está falando. Na verdade, Pedro, quando você era moço, você não tinha experiência comigo, você não sabia quem que eu era, qualquer um te levava para qualquer lugar. Antes você seguia a sua cabeça, você traçava os seus planos, você fazia os seus projetos, e você estabelecia onde você ia pisar, do jeito que você ia pisar, o que você ia falar. Mas agora você dobra o joelho e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu falo? Aonde que o Senhor quer que eu vou? Como é que o Senhor quer que eu faço? Começa a mudar. E é isso que Jesus está falando com Pedro: Pedro, eu te chamei para agir diferente daquele Pedro antigo, que influenciava a cortar a orelha, a sair correndo, a ir na frente, a pular quando eu falava que ia lavar os pés. Não, o meu pé você não lava não. Pedro, se eu não te lavar, então só lava o corpo inteiro. Esse Pedro que pulou, não é esse Pedro não. Pedro, na verdade eu te digo, e quando você era moço, você te cingia a ti mesmo e andava para onde você queria. Se você, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se você é crente que anda onde você quer, você é guiado pela sua cabeça, pela sua vontade, pelo seu querer, você é o Pedro antigo. E Deus não tem obra grande com o Pedro antigo. Eu tenho meu meio de me proteger. Eu não vou fazer, pastor Rinaldo, porque eu não quero me expor. Você sabe como é que é a obra de Deus. A gente se expõe, se desgasta, e a gente não tem reconhecimento, não tem recompensa. Você está esperando recompensa da terra, irmão? É daqui que você está esperando recompensa? A recompensa não é daqui não. O que você vai receber lá, o olho não viu, o ouvido não ouviu, ninguém conheceu, não subiu no coração de ninguém não. É muito mais do que qualquer recompensa terrena. Aleluia! Mas quando fores velho, você vai estender a tua mão, o outro vai te cingir e te levará para onde você não quer. Meu pastor Rinaldo, eu prometo que eu estou terminando mesmo. Agora olha que interessante. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com o nosso sentimento do Pedro passado. Porque depois de ver tudo, e olha a paciência, o amor de Jesus com Pedro. Depois de tudo isso, aí Pedro voltando,
viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Pedro volta numa cena lá de trás. Quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse: Senhor, o que será deste? E essa resposta, ela me impressiona, pelo impacto e pela sabedoria. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus fala assim: Pedro, você está preocupando com o traidor, por quê? Porque o meu compromisso é contigo, com quem eu tenho chamada. Jesus tem compromisso com você que tem a chamada. Se alguém te traiu na sua caminhada, não nos importa. Se alguém te traiu na sua jornada, não te importa. Se você foi traído em alguma coisa, não te importa. Você tem que seguir, você tem que fazer, você tem que realizar. E Deus me coloca para fazer essa pergunta neste final de manhã e começo de tarde: o que você tem com isso? O que te importa isso? O importante é o seu chamado, é a obra que Ele tem que realizar através de você. Mas primeiro Ele quer fazer em você. Aí divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo que não havia de morrer. Porém, Jesus não tinha dito que ele não ia morrer. Mas se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Jesus não tem compromisso com o desobediente. Jesus não tem compromisso com o traidor. Ele chama e fala assim: é você. O compromisso é contigo. Ele não falha. Como é que é aquele hino? Ele não falha na hora certa. Não. Como é que é esse hino, hein? Alguém me ajuda. Como é que é? Não estou sabendo nem falar. Hein? Tá igual o senhor que fala que ele não falha, que ele chega na hora certa. Como é que é esse hino? Hein? Não, não é esse não. Como é que é? Qual que é? Ele não falha. Não. Hein? Quem começou a boa obra? Pastor Eloy, me ajuda aí. Confia naquele que começou a boa obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ele mesmo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve nem haverá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.